Já sentiu o cheiro de uma injustiça tão grande que parece ter gosto? Um gosto amargo na boca da alma? Para entender a lei do capitão Virgulino Ferreira, primeiro é preciso sentir na língua o sabor da covardia. E na vila de Poço Fundo, a covardia tinha nome e um balcão de madeira escura. Era o coronel Jeremias, dono do armazém, um homem cuja alma era mais mirrada que um umbuzeiro em tempo de seca, mas cuja ganância era vasta como o sertão. Só que naquela noite, o reinado dele estava prestes a virar cinza. Nossa chegada não fez barulho, o bando do capitão não cavalga, ele desliza pela caatinga como uma assombração. E agora, a vila inteira era testemunha do avesso do poder. Os 2 jagunços que Jeremias pagava para manter o povo de cabeça baixa estavam num canto do terreiro, amarrados com a própria peixeira na garganta, provando do silêncio que tanto gostavam de impor. O povo. Esse se espremia nas frestas das janelas e portas, os olhos arregalados, a respiração presa, vendo o que antes era impensável. Jeremias, o rei de Poço Fundo, de joelhos na poeira. Sua roupa de linho branco, sempre tão limpa, agora estava suja da terra e do suor frio que só o medo mortal consegue produzir. No centro de tudo, agachado na frente dele, estava o capitão. Ele não segurava seu rifle para Belum. Segurava um cacho de pimentas malaguetas, vermelhas e lustrosas, que ele balançava devagar, como um pêndulo marcando os últimos segundos de um homem. A luz da lamparina fazia os óculos redondos faiscarem, escondendo os olhos, mas não a tempestade que se formava por trás deles. "Boa noite, coronel", disse Lampião, com aquela voz mansa que era mais assustadora que qualquer trovão. "Me disseram que o senhor é um homem de medidas exatas. Sabe o preço do quilo de farinha, da vara de chita, da alma de um homem pobre? Mas uma curiosidade me fez atravessar 3 dias de sol a pino. Eu queria saber do senhor, qual é o preço do choro de um menino? Um choro que não vem da tristeza, mas do fogo." Jeremias tremia como vara verde no vento. O suor escorria de sua testa e se misturava com a poeira, formando pequenas trilhas de lama em seu rosto. "Um choro que queima a garganta e cega os olhos", continuou o capitão, apertando uma das pimentas entre os dedos até que o sumo vermelho escorresse. "Quanto vale isso na sua caderneta, seu Jeremias? Porque, pelo que me contaram, o senhor fez uma troca. Trocou o soluço de uma criança faminta por um punhado de pimentas como estas. Me diga, foi um bom negócio?" O coronel tentou falar, mas da sua boca saiu apenas um som de bicho engasgado. A vila inteira prendeu a respiração. A história, o segredo sujo de Poço Fundo, estava ali, exposta sob a luz amarelada das nossas tochas. Para entender a razão daquela fúria gelada nos olhos do capitão, para sentir o arder daquele ódio, precisamos voltar algumas semanas no tempo. Precisamos voltar para a tarde em que o diabo resolveu descansar e deixou esse Jeremias em seu lugar. A seca daquele ano era um carrasco paciente. O sol era um olho de fogo no céu e a fome uma visita que se recusava a ir embora. Em Poço Fundo, a vida e a morte passavam pelo balcão de Jeremias. O caderno de capa preta, onde ele anotava as dívidas, era a corrente que prendia a cidade inteira. Para ele, gente pobre não era gente, era gado. E a pior parte do rebanho, a seus olhos, eram os moleques da poeira, um bando de fiapos de gente que a fome fazia rondar seu armazém. Os olhos grandes e fundos cravados nos pacotes de bolacha e nas latas de doce. No meio deles tinha o Tião, um menino de seus 7 anos, magro que só osso e couro, mas com uma teimosia no olhar que ofendia a alma cebosa do coronel. A mãe do menino, uma viúva chamada Luzia, devia até os suspiros na caderneta de Jeremias. E o choro de fome da irmã mais nova de Tião era uma faca que revirava o peito do menino o dia inteiro. Naquela tarde, o calor fazia o ar tremer. O cheiro de pão fresco que Jeremias mandava assar
só para torturar os famintos era um tormento. Tião, com o juízo turvado pelo choro da irmã, viu um pacote de bolachas Maria esquecido na beirada de um caixote. Foi um pensamento de um segundo, a mão mais rápida que a razão. Ele pegou o pacote e se virou para correr, para levar aquele pingo de vida para casa. Não deu 2 passos. A mão pesada de Jeremias, que parecia ter olhos nas costas, o agarrou pelo braço fino, levantando-o no ar. "Ladrão! Peste pequena!" ele gritou, a voz gorda de satisfação. Ele não queria só as bolachas de volta, ele queria um espetáculo. Arrastou o menino para o meio do terreiro e seus 2 capangas seguraram o coitado, que se debatia e chorava. O povo, sentindo o cheiro da crueldade, se juntou em silêncio, de cabeça baixa, cúmplice pelo medo. Jeremias entrou no armazém e voltou com um cacho de pimentas malaguetas, as mesmas que vendia para temperar a vida dos outros. "A boca que rouba o doce", ele bradou, "tem que aprender o gosto do fogo." E diante de todos, diante da mãe do menino que chegou correndo e se ajoelhou implorando, ele mesmo enfiou um punhado daquelas pimentas na boca de Tião, forçando-a a se fechar. O grito do menino foi um som que rasgou a tarde, um som engasgado de bicho, enquanto o fogo líquido da pimenta queimava sua boca, sua garganta. Ele cuspia, tossia, a saliva se misturando com o sangue fino que começou a escorrer. E Jeremias ria, uma risada alta, gorda, satisfeita. Ele tinha dado a sua lição. Mal sabia ele que o eco daquela risada e o gosto daquela pimenta já tinham pegado a estrada da Caatinga. E uma notícia daquela, meu amigo, não viaja à toa. Ela viaja com um destino certo. E o destino dela era o ouvido do capitão. Se a fúria silenciosa do capitão acendeu sua curiosidade e você quer ver como a notícia dessa covardia chega ao seu acampamento, dê o seu sinal. Curta, comente e se inscreva, porque a justiça do cangaço já selou o cavalo e está a caminho. A poeira baixou, mas a vergonha, meu amigo, essa ficou no ar, pesada como chumbo. Tião foi levado nos braços de Luzia, a mãe. Ele não gritava mais, apenas tremia, os lábios inchados e vermelhos como a pimenta que o queimou. O gosto de fogo e de sangue se misturava com o gosto do desamparo. A humilhação que seu Jeremias serviu era pior que a fome, porque a fome o corpo esquece com um punhado de farinha. Mas a humilhação a alma nunca mais digere. Luzia passou a noite em claro, tentando dar ao filho goles de leite de cabra, o único alívio para o fogo que ainda ardia em sua boca. Cada soluço engasgado do menino era uma facada no seu peito de mãe. Ela olhava para a outra filha, a pequena, dormindo com a barriga vazia, e se sentia a mais inútil das criaturas. A dívida no armazém de Jeremias era uma sentença. Reclamar era o mesmo que pedir para ser expulsa daquele pedaço de chão seco. Era assinar a certidão de óbito da família inteira. O povo de Poço Fundo viu tudo. E, como sempre, o povo de Poço Fundo não fez nada. O medo era o coronel mais respeitado daquela terra. De noite, em suas casas de taipa, cochichavam a crueldade, amaldiçoavam o comerciante em voz baixa, mas de dia passavam na frente do armazém e baixavam a cabeça, dando um bom dia servil ao seu carrasco. A vida seguia, engolindo a seco a injustiça de cada dia. Mas nem todo homem é feito da mesma argila. Havia um só, que assistiu àquela covardia e sentiu o sangue ferver de um jeito diferente. Era Inácio, um tropeiro velho, homem de pouca conversa e muita estrada, que estava de passagem pela vila. Ele não era parente do menino, mas era parente da decência. Tinha passado a vida inteira no lombo de uma mula, cruzando o sertão, e aprendeu com o sol e com a poeira uma lição que muito homem esquece. A gente só pisa em quem ameaça, nunca em quem já está caído. Naquela noite, Inácio não dormiu. Ele sentou-se na soleira da pequena estalagem, o pito de palha apagado nos lábios, e ficou remoendo a cena.
A risada gorda de Jeremias, o choro queimado do menino, a impotência da mãe. Aquilo era uma doença, uma praga que, se não fosse cortada pela raiz, ia matar a alma de Poço Fundo inteira. Ele sabia que ir contra Jeremias era o mesmo que cutucar vespeiro com vara curta. O coronel tinha jagunços, tinha o juiz no bolso e o delegado comendo na sua mão. Reclamar ali era falar com as paredes. Foi aí que a lembrança veio, feito um relâmpago no meio da escuridão. Uma história que os viajantes contavam meio com medo, meio com admiração. A história de um homem que andava pelo sertão cobrando a conta dos coronéis e dos tiranos. Um homem que tinha sua própria lei e seu próprio tribunal, o capitão Virgulino Ferreira, Lampião. A decisão nasceu ali, no silêncio da madrugada. O medo ainda estava lá, um bicho roendo as entranhas. Mas a vergonha de não fazer nada era maior. Antes do galo cantar, Inácio preparou sua mula, a cansada, o animal mais valioso que tinha. Botou um naco de carne de sol e um pedaço de rapadura no alforge, encheu a cabaça com água e se benzeu. Não contou a ninguém. A justiça, quando resolve pegar a estrada, viaja em silêncio. Ele partiu na escuridão, tomando atalhos que só os tropeiros conheciam, embrenhando-se na caatinga, que para muitos era a morte, mas para ele era o único caminho. Cada sombra de Xique-Xique parecia um jagunço de Jeremias. Cada pio de coruja soava como um aviso, mas ele seguia. Não era um mensageiro comum. Ele não levava uma carta, levava na memória a imagem de um menino sendo torturado com pimenta. E essa, meu amigo, é uma mensagem de fogo que não se apaga. Ele cavalgava não só para buscar vingança, mas para buscar a decência que sua vila tinha perdido. E a cada légua vencida, a cada sol que nascia e morria, ele se sentia mais perto, não de um bandido, mas da única justiça que restava para os deserdados do sertão. A jornada de Inácio está apenas começando. O sertão é vasto e o caminho até o Rei do Cangaço é perigoso. Se você quer cavalgar ao lado deste velho tropeiro e descobrir se ele encontrará o temido Lampião, dê o seu sinal. Deixe seu comentário, compartilhe essa história e se prepare para o encontro que definirá o destino de Poço Fundo. Foram 4 dias de sol a pino e noites de relento. Inácio comeu o que tinha, bebeu a água da cabaça até a última gota e depois bebeu a própria teimosia. O sertão não perdoa amador, mas Inácio era filho daquele chão. Conhecia os sinais, sabia onde a terra guardava um resto de umidade, qual raiz dava para enganar a fome. A mula cansada, coitada, já mostrava os ossos, mas não refugava, como se entendesse a pressa do dono. No 5º dia, quando a fraqueza já começava a embaralhar a vista do tropeiro, ele encontrou não um bando de cangaceiros, mas o rastro deles. Um rastro que só quem é do cangaço deixa e só quem é do sertão entende. Uma fogueira apagada de um jeito específico, um galho quebrado na altura certa, marcando uma trilha invisível para olhos comuns. Era a assinatura do bando do capitão. Seguindo aquela pista sutil, ele chegou a um lugar chamado Serra da Desordem, um labirinto de pedras que parecia ter sido cuspido pelo diabo. E lá, escondido numa grota, estava o coito. O coração de Inácio bateu descompassado. Viu os cabras primeiro, espalhados pelas pedras, atentos como onças no lajedo. Ninguém gritou, ninguém correu. Um deles, um homem loiro e de olhar febril, apenas levantou o rifle, fez um sinal e esperou. Inácio ergueu as mãos vazias, mostrando que vinha em paz. Foi levado até o centro do acampamento. O cheiro era de café torrado e de couro curtido. Os cangaceiros o olhavam com aqueles olhos que viam através da gente, olhos de quem vive com a morte sentada no ombro. E então ele viu o capitão, sentado numa pedra, limpando o cano de um parabellum com a calma de um artesão. Virgulino Ferreira era menor do que as lendas diziam, mas a presença dele enchia o lugar. O silêncio que ele impunha era mais pesado que o chumbo.
Diga que veio, meu velho, disse Lampião, sem levantar os olhos da arma. A voz era a mesma que Inácio ouvira em histórias, arrastada e perigosa. O tropeiro, com a boca seca, contou tudo. Contou da seca, da miséria, da maldade de seu Jeremias, que florescia em cima da desgraça do povo. E então ele chegou na parte que importava. Com a voz embargada, ele descreveu a cena. O menino magro, a mãozinha pegando o pacote de bolachas, a brutalidade dos capangas e a pimenta. Ele descreveu o punhado de malaguetas sendo enfiado na boca da criança, o grito queimado, a risada do coronel. Enquanto Inácio falava, o acampamento inteiro ficou em silêncio. Os homens pararam o que estavam fazendo. O único som era o do vento assobiando nas pedras. Lampião, esse não se moveu. Continuou com seu parabellum, como se estivesse ouvindo um caso sem importância. Mas Inácio viu quando a mão do capitão, a que limpava a arma, parou por uma fração de segundo. Os nós dos dedos ficaram brancos. Foi só isso. Mas no sertão, meu amigo, a gente aprende a ler os silêncios. E aquele silêncio do capitão era o prenúncio de uma tempestade. Quando o tropeiro terminou, com os olhos cheios d'água, Lampião finalmente levantou a cabeça. Os óculos redondos faiscaram. Ele não olhou para Inácio, olhou para o nada, para o horizonte, como se estivesse lendo alguma coisa na linha da serra. Corisco, ele chamou baixo, quase um sussurro. O diabo loiro, que estava afiando um punhal, se levantou e chegou perto. Mande um cabra discreto correr à redondeza. Quero saber tudo sobre esse tal Jeremias de Poço Fundo. Quantos capangas ele tem? Onde dorme? Onde caga? Quero saber o que ele come, o que ele bebe e a que horas ele reza. Se é que um diabo desse sabe rezar. Não quero um tiro, não quero um grito. Quero a informação. Ligeiro. Corisco só balançou a cabeça e saiu, sem uma palavra. A ordem estava dada. O tribunal do cangaço estava aberto. Não houve gritos de vingança, não houve juras de morte. O que houve foi mais assustador. A fúria silenciosa do capitão. Era uma raiva fria, calculista. Ele não era um animal raivoso que ataca por instinto. Ele era um caçador. Ele estudava a presa, sentia seu cheiro, conhecia seus hábitos. E só então, no momento certo, ele dava o bote. Naquela noite, enquanto o bando comia em silêncio, o capitão chamou Inácio para perto da sua fogueira. Ofereceu um pedaço de carne de bode e um gole de café forte. O senhor arriscou o couro, meu velho, disse Lampião, olhando o fogo. Muitos viram o que o senhor viu, mas só o senhor teve a coragem de botar o pé na estrada. Isso tem valor. Era o que um homem de bem tinha que fazer, capitão, respondeu Inácio, a voz ainda trêmula. Lampião deu um riso seco, sem alegria. Homem de bem no sertão costuma morrer primeiro, mas às vezes, a gente consegue mudar a regra do jogo. Ele ficou ali quieto por um tempo, o rosto iluminado pelas chamas. A mente dele não estava mais na Serra da Desordem, já estava cavalgando na poeira de Poço Fundo. Ele não planejava só uma morte. Isso era fácil demais. Era o serviço de um jagunço qualquer. O capitão planejava uma lição. Uma lição que fizesse o sertão inteiro entender que havia crimes que nem a seca, nem a fome, nem o poder dos coronéis poderiam justificar. Ele ia levar para seu Jeremias um tempero que o coronel conhecia bem. Um tempero amargo que queima a alma. Ele ia levar para Poço Fundo a justiça do fogo. O espião voltou com o vento, rápido e cortante como caco de vidro. A notícia confirmou cada palavra de Inácio. Jeremias era o rei de Poço Fundo, um rei de balcão, com uma guarda de 2 jagunços covardes e a complacência de um delegado comprado com fardos de charque e garrafas de cachaça. O cabra também trouxe o mapa da rotina do homem, a hora que abria o armazém, a hora que contava o dinheiro do dia, a hora que se aboletava na rede para roncar como um porco satisfeito. O capitão ouviu tudo sem mudar a expressão, só balançando a cabeça devagar.
O plano já estava se desenhando na sua mente, afiado como a ponta do seu punhal. A gente levantou acampamento antes da primeira luz, quando a caatinga ainda estava fria e cinzenta. Não houve despedida. Inácio, o tropeiro, não ia voltar para casa. Não ainda. O capitão fez questão que ele viesse junto. O senhor acendeu o fogo, meu velho. É seu direito ver a labareda, ele disse. O tropeiro montou na sua mula cansada, mas agora o lombo doía menos. A esperança é um bom remédio para a dor nas costas. A cavalgada começou, e meu amigo, ver o bando do capitão se movendo pelo sertão era uma coisa de outro mundo. A gente não era um bando de jagunços barulhentos. A gente era um fantasma de muitas cabeças. A gente se movia em fila, em silêncio, cada cabra no seu lugar. O capitão ia na frente, não como um rei, mas como um guia. Os olhos dele liam o chão, as árvores, o voo dos urubus. Ele conhecia cada atalho, cada fonte de água escondida, cada abrigo de pedra. A caatinga não era a nossa inimiga, era a nossa casa. Os mais novos, como eu, aprendiam com os mais velhos. Aprendiam a pisar sem deixar rastro, a se comunicar por assobios que imitavam os bichos, a deitar no chão e sumir na paisagem. A gente era parte daquele mundo seco e espinhento. Por isso, a polícia nunca nos pegava. Eles vinham com seus uniformes quentes, suas botas pesadas, fazendo um barulho que se ouvia de longe. Eles eram estrangeiros no nosso quintal. No segundo dia de marcha, a gente quase deu de cara com uma volante. Estávamos atravessando um vale pedregoso quando um dos nossos batedores, o Ligeirinho, voltou feito um raio, o rosto sério, fez um sinal e o bando inteiro parou, como se uma mão invisível tivesse segurado as rédeas de todos os cavalos. A gente desceu das montarias e em menos de 1 minuto sumimos. Nos escondemos atrás das pedras, nos deitamos nas fendas, cobrimos os animais com mantas da cor do chão. Eu me aninhei atrás de um facheiro, o coração batendo na garganta. 10 minutos depois, eles passaram. Uns 20 homens suados, xingando o calor, reclamando da vida. Passaram a menos de 100 metros de nós e não viram nada. Um deles até comentou com o outro. Dizem que Lampião assombra essas bandas. O outro riu. Lampião é lenda, compadre. É história para assustar menino. Eu olhei para o capitão, que estava perto de mim, agachado como um felino. Um canto da boca dele se ergueu num sorriso que me deu um calafrio. Ele gostava de ser lenda. Lendas não morrem com um tiro de fuzil. Aquilo foi o nosso único obstáculo. Não um tiroteio, não uma perseguição, mas um teste. Um teste de paciência, de disciplina. Um bando de assoldadados teria atacado, teria feito barulho. Mas o capitão não queria gastar pólvora com soldado. O nosso alvo era outro. A nossa munição era o silêncio. Quando a poeira da volante baixou, a gente montou de novo e continuou a cavalgada, ainda mais quietos do que antes. A tensão ia crescendo a cada légua. A gente não falava sobre o que ia acontecer em Poço Fundo. Não precisava. A gente sentia no ar. A fúria do capitão era como uma nuvem de chuva que ia se formando no céu, escura e pesada. A gente sabia que quando aquela nuvem desabasse, não ia ser com água. Ia ser com fogo e com justiça. Inácio cavalgava no meio de nós, os olhos fixos no horizonte. Para ele, não era uma viagem de vingança, era uma peregrinação. Ele estava nos levando até o altar da decência para a gente acender uma vela em nome de todos os humilhados daquele sertão. E a gente, meu amigo, era o fogo. Sim, vamos para o clímax e a conclusão. Esta é a quinta e última parte, o acerto de contas em Poço Fundo. Parte 5, a colheita do fogo. A gente chegou na boca da noite quando a lua ainda estava com preguiça de aparecer. Poço Fundo parecia um cemitério. Cada porta fechada, cada janela trancada. Mas a gente sabia que atrás daquela madeira toda tinha olho vivo espiando, ouvido atento, tentando decifrar o que o silêncio da noite trazia de novo.
O capitão mandou a gente apear dos cavalos longe, num matagal. Os animais foram amarrados e ficaram sob a guarda de 2 cabras. O resto de nós, uns 15 homens, viramos sombras. A ordem era não fazer um ruído, não quebrar um graveto. A gente ia invadir a cidade como uma febre, entrando pelos poros sem que o doente percebesse. Dividimos o bando em 3. Um grupo, liderado por Corisco, foi cuidar do quartel do delegado. Coisa simples. Não era para ter tiro. Era só para garantir que o homem da lei não ia resolver ser corajoso bem naquela noite. Outro grupo, com Zé Baiano, tinha a missão de cercar a casa dos 2 jagunços de Jeremias. A gente sabia que eles moravam juntos, 2 covardes que só eram valentes em bando. O meu grupo, o maior, ia com o capitão. O nosso alvo era o principal, o armazém e a casa de seu Jeremias, que ficavam juntos, uma construção grande e feia no centro do povoado. A gente entrou na vila pelos fundos, se esgueirando pelas paredes das casas, usando a escuridão como se fosse um manto. Inácio, o tropeiro, vinha conosco. Os olhos dele brilhavam de um jeito estranho, uma mistura de medo e de um alívio que ele esperava a vida inteira. A operação foi um balé silencioso. O grupo de Corisco resolveu o delegado em 5 minutos. Entraram pela janela do fundo, acharam o homem em ceroulas, jantando. Foi só encostar o cano de um rifle na nuca dele e o valentão murchou na hora. Foi desarmado, amarrado na própria cadeira da sala e amordaçado com um pedaço da toalha da mesa. Zé Baiano teve o mesmo sucesso. Os 2 jagunços, bêbados de cachaça, roncavam como se o mundo fosse acabar em barranco. Nem sentiram quando a porta foi arrombada sem barulho e foram enrolados nas próprias redes, amarrados e amordaçados, antes de conseguirem entender se era um pesadelo ou a visita do capeta. O coração da operação era a gente. Chegamos ao armazém de Jeremias. A porta da frente, de madeira grossa, estava trancada com 3 ferrolhos. O capitão não quis arrombar. Ele deu a volta, estudou a construção e apontou para uma janela alta nos fundos. Por ali, ele sussurrou. Foi o ligeirinho, o mais ágil de nós, que subiu no ombro do outro e, feito um gato, alcançou a janela, abriu sem fazer um estalo e sumiu lá dentro. Segundos depois, a gente ouviu o som suave dos ferrolhos da porta dos fundos sendo abertos. Estávamos dentro. O cheiro ali era de mercadoria velha, de cobiça, de dinheiro guardado. O capitão fez um sinal e a gente se espalhou, cada um tomando uma posição. Foi quando a gente ouviu o ronco, um ronco gordo, satisfeito, que vinha do quarto dos fundos. Era o som do diabo dormindo o sono dos injustos. O capitão pegou uma lamparina que estava no balcão, acendeu e caminhou na direção do som. A gente foi atrás, pisando macio. A porta do quarto estava entreaberta. Lampião a empurrou devagar. A luz amarelada entrou e revelou a cena. Jeremias, o dono de tudo, esparramado numa cama de ferro, a camisa aberta mostrando a pança cabeluda, a boca aberta babando no travesseiro. A imagem da soberba em descanso. Foi rápido e sem chance de defesa. 2 cabras pularam sobre ele. Em menos de 1 minuto ele estava de pé, amarrado, os olhos injetados de terror, fitando a figura que o olhava com uma calma mortal. A gente arrastou Jeremias para fora, para o meio do terreiro, bem na frente do armazém dele. A essa altura, o povo de Poço Fundo, atraído pelos ruídos abafados, já se juntava nas janelas. Os 2 jagunços foram trazidos e jogados aos pés do patrão. A cena estava montada. O coronel estava de joelhos na poeira, tremendo sob o olhar frio de Virgulino Ferreira. "Eu ainda espero a resposta, comerciante", disse o capitão, a voz cortando a noite. "Quanto vale o choro de um menino que vem do fogo?" Jeremias só conseguia soluçar. O capitão fez um sinal. Do meio do povo, 2 dos nossos cabras trouxeram Luzia e o pequeno Tião pela mão. Quando Jeremias viu o menino, o corpo dele teve um espasmo. Era como se visse um fantasma. "Olhe bem para ele, coronel", ordenou o capitão.
Este é o seu cliente, o homem que fez negócios com o Senhor. Ele lhe pagou com a única moeda que tinha, a dor, e o Senhor deu o troco em fogo. Foi uma troca justa? Lampião se agachou na frente de Luzia. Diga a ele, minha senhora, diga a este homem o que o filho da senhora sentiu. Luzia, uma mulher que a vida tinha ensinado a ficar calada, ergueu a cabeça. A voz dela saiu trêmula, mas firme como a terra seca. Meu filho, ela começou, passou 2 noites acordando gritando, dizendo que a boca ainda estava queimando. Ele não roubou por maldade, roubou por fome. O julgamento tinha acabado. A sentença estava pronta. O senhor, disse o capitão, a voz agora dura como pedra, gosta de dar lições, pois hoje o senhor vai ser o aluno. Ele se virou, entrou no armazém e voltou com um saco de estopa. Virou-o no chão. Dezenas de pimentas malaguetas, vermelhas e cruéis, rolaram na poeira. A morte é um prêmio que o senhor não merece, disse Lampião. Sua punição vai ser viver e se lembrar todos os dias do tempero da sua própria maldade. O pânico tomou conta dos olhos de Jeremias. Ele começou a se arrastar para trás, mas 2 dos nossos o seguraram impiedosamente. O senhor disse que a boca que rouba o doce tem que provar o fogo, continuou o capitão, pegando um punhado cheio, pois a sua boca, que riu da dor de uma criança, vai provar o banquete inteiro. E então o inferno do coronel começou. O capitão, com a própria mão, enfiou o primeiro punhado de pimenta na boca de Jeremias. A cena era um espelho perverso do que tinha acontecido com Tião. Jeremias se engasgou, tossiu, o corpo se contorcendo, o fogo líquido queimando sua língua, sua garganta. Ele tentava cuspir, mas era forçado a engolir. O povo assistia, hipnotizado, ninguém sentia pena. Gosta do tempero, coronel? Perguntava o capitão a cada novo punhado. Este é o fogo da sua alma, o fogo da sua ganância. Engula a sua própria lição. Jeremias já não gritava, só emitia um som rouco de animal. Os olhos saltavam das órbitas. O rosto estava vermelho e inchado. Foi forçado a engolir punhado após punhado, até que o corpo não aguentou mais e ele desabou na poeira, tremendo, sufocando, um farrapo humano quebrado pela sua própria medicina. O silêncio que se seguiu foi profundo, religioso. A justiça do cangaço tinha sido servida. Lampião limpou as mãos na calça, subiu os degraus do armazém e olhou para a multidão. Esta noite, vocês viram a justiça do cangaço. Este homem, ele apontou para Jeremias, se fez rei de vocês com o medo que vocês mesmos alimentaram. A partir de hoje, isso acaba. A caderneta desse aí, ele chutou a porta do armazém, vai ser queimada. Ninguém deve mais nada a ele. A dívida de vocês está paga com fogo. Um murmúrio correu pela multidão, a primeira brisa de liberdade. Ele desceu, parou na frente de Inácio e lhe entregou um patuá. O senhor provou que a honra não precisa de rifle. Sem mais uma palavra, ele fez um sinal. O bando se moveu em ordem. Os jagunços e o delegado foram levados para a beira da cidade e expulsos sob a ameaça de fogo se um dia voltassem. Então, montamos nos cavalos e sumimos na caatinga, tão silenciosamente quanto chegamos. A poeira que levantamos baixou, mas a história nunca mais assentou. Jeremias viveu, e esse foi seu castigo. Virou uma assombração em Poço Fundo, o Homem-Pimenta. Um homem com uma sede que água nenhuma podia matar. A vila, por outro lado, aprendeu a andar com as próprias pernas, e Tião, o menino, cresceu e se tornou um homem justo. Era a prova viva de que a justiça, mesmo quando vem na ponta de um punhal, pode plantar uma semente de esperança. Para a lei dos homens, éramos criminosos. Mas naquela noite, em Poço Fundo, a gente não foi bandido. A gente foi a balança. E o prato da justiça, meu amigo, às vezes precisa de um peso de chumbo para se acertar.